as pessoas normalmente não param para analisar e tem muita diferença, né? O ser humano, como por si só, né, ele é uma máquina de coleta de informação de dados, né? Como você falou, tem muita interação com o ambiente de forma geral, e essa interação com o ambiente, nesse momento, você está coletando informação, você está aprendendo com o ambiente, né? O seu comportamento ali, as suas decisões, elas têm a ver com os dados que você coleta, de temperatura, a gente coleta com a visão, né, com sentidos, a gente coleta uma quantidade de informação violenta, né? E que isso também nos dá o nosso diferencial enquanto inteligência, assim, por assim dizer, né? Outro ponto interessante é que o que você explicou aí para a gente, né, a questão da definição da AGI para IA restrita e tudo mais, é que uma é muito boa com tarefas e outra já começa a passar a fazer trabalhos, né, algo bem mais complexo do que essas tarefas específicas de forma geral, né? Então, assim, algumas pessoas falam que a AGI, Gibran, né, se for fazer uma pesquisa aí, a AGI, ela talvez não é um caminho que a IA deveria seguir, né? E até uns falam que ela é um caminho improvável, de forma geral, né? Quanto que você acha que hoje a gente está longe disso? Antes da gente entrar nas questões mais técnicas, ver as possibilidades, o quão longe você acha que a gente está hoje sobre isso? E qual que é a sua opinião, né? Você que é show da Tech, está todo momento aí estudando técnicas novas, procurando algumas informações, é um estudioso por si só. Como é que você acha que a gente está nesse caminho? Você acha que é um caminho provável, é impossível? O que você enxerga com relação a isso? É um caminho, respondendo primeiro, é um caminho assustadoramente próximo que a gente está. Na minha opinião. Há uns 5 anos atrás, eu tinha minhas dúvidas, eu acreditava que talvez não. Porque era muito difícil fazer qualquer coisa, por mais simples que seja hoje, 5 anos atrás era extremamente difícil. Então, vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalhava, foi feita uma competição, um projeto para um banco de um chat, né? Hoje, um chat é uma bobagem, entre aspas, né? Quem tem um mínimo de conhecimento e usar a API consegue fazer um chat básico. Chat básico de interagir com a pessoa, sem muitos detalhes, dá para fazer um chat básico rápido, né? Para quem não sabe, você conversar com a máquina via texto. No WhatsApp, no Facebook, etc. Só que nessa época, 5 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, foi um grande banco que pediu esse projeto na empresa que eu trabalhava, e eles queriam, era um chat para tirar dúvidas. Na época não era simplesmente isso, mas hoje é simplesmente isso, um chat para tirar dúvida. Hoje qualquer lojinha, né, tem um outro chat. Naquela época o negócio era tão difícil que teve uma concorrência entre a empresa que eu trabalhava, a Google, Microsoft e IBM para ver. Eles tiveram lá 2 meses para cada um criar o chat, e o que tivesse o melhor resultado ganhava o projeto. Quem está assistindo vai falar que é uma briga injusta, né, de Google, IBM e Microsoft disputar com a empresa mineira, mas não é para surpresa nossa, a empresa ganhou. A empresa mineira foi mais bem sucedida. Porque tanto Google, Microsoft, quanto IBM, todas essas, eles são bons para criar os produtos deles, eles não são bons para resolver problemas de negócio. São bons para resolver problemas gerais, né? Uhum. Então, enfim, a equipe lá de 5 pessoas bateu, né, eu gosto de falar isso, bateu lá os resultados. Eles fizeram uma solução muito engenhosa, que eles basearam no modelo pré-treinado no alemão, porque eles descobriram que a estrutura do idioma alemão, apesar de ser muito estranha, ela parece muito com o português, comparado com o inglês. E essas outras empresas que concorreram, essas grandes, eles nem se tentaram a isso, né? Eles nem pensaram de forma criativa. Eles focaram em adaptar o inglês para o português. E assim, foi na dor de braçada, né, essa solução.
Então, nessa época, as coisas davam muito trabalho para fazer. Aí, se você pensa 20 anos atrás, o negócio era 1000 vezes pior. Porém, nos últimos anos, a gente tem usado a própria máquina, a própria inteligência que é criada hoje, para nos auxiliar a criar novas tecnologias. Então, as empresas de ponta, elas têm utilizado muito. Eu não estou falando de GPT, eu estou falando antes dele. Então, vou dar um exemplo. Em 2018, antigamente era só seres humanos que criavam metamateriais. Metamateriais são materiais que não existem na natureza. Então, você quer criar uma carcaça mais resistente de um avião, quer trabalhar com um material um material espacial que pode ser submetido a temperatura alta e baixa sem degradar, são materiais novos que são criados, e eles criam lá desde o laboratório, processo de reação química, etc. Mais ou menos em 2017, com inteligência artificial foram criados 50 novos metamateriais. Não foi a inteligência artificial que criou, foram seres humanos trabalhando em conjunto com a inteligência artificial. Se vocês pesquisarem hoje, a gente está em 2025, a última informação que eu tenho é que desses 50, pulou para 20, 30 mil metamateriais que estão sendo criados por ano, com auxílio da inteligência artificial. Então, a própria inteligência está virando uma ferramenta para que o humano crie novas tecnologias, e a gente tem chegado a alguns resultados muito interessantes. E aí, já falando desses modelos de linguagem, né? E aí, só que a gente está enfrentando um problema, que é o seguinte: quando a gente vai pegar um GPT para conversar, a gente acha que ele é rápido e ele é simples, né? O leigo acha que ele é rápido e simples porque está rodando no seu navegador. Mas, para quem não é da área, quando você digita uma pergunta ali no chat GPT, esta resposta é executada em centenas de computadores de alto desempenho, porque essa informação é enviada para a internet, para uma região, um data center que tem centenas de computadores de processamento gráfico, que são esses computadores de alto desempenho que processam jogos, né, e computação científica, chamada GPUs, e eles fazem os cálculos com uma rede neural artificial que tem 1 trilhão de grupos de soma e multiplicação. Então, é como se qualquer coisinha que qualquer perguntinha boba que você faz ali, quando você aperta Enter, essa informação vai e é realizado, literalmente, 1 trilhão de somas. 1 trilhão. Somas e multiplicação. Isso não dá para fazer no computador. Só que o nosso cérebro faz 100 vezes mais do que isso. Então, o raciocínio que a gente está tendo agora para conversar, talvez consumiria, em termos energéticos computacionais, umas 200, 500, 1 milhão de vezes mais do que a computação atual. Então, para você avançar um pouco mais, ou a turma mantém evoluindo a tecnologia com pouca eficiência, e aí você pode chegar, é possível chegar, mas você vai chegar numa inteligência que ela é extremamente ineficiente comparado com o ser humano, ou você segue outros caminhos alternativos. E aí existe um fator complicador, que poucos sabem, sobre o lado humano. Porque a gente acha que tem o lado do bebê, da criança, que tem filho pequeno, tem criança, vai perceber que ele está sempre imitando comportamentos, você sempre observa para imitar. Mas não quer dizer que se eu jogo uma bola, se ele me vê comendo com colher, e ele vai pegar a colher e vai comer, né? Por observação. Porém, por mais que pareça que ele usou poucos dados ali, 2 ou 3 observações, tem um outro fator aí, que é o fator genético, evolutivo.
Então, o domínio de controle que ele tem no braço dele, o domínio de controle na percepção, no reconhecimento de que aquilo ali é para comer, no reconhecimento que aquilo ali é um alimento que vai alimentar ele, isso aí fez parte do processo de evolução de bilhões de anos da vida. E o que isso significa? Significa que aquela máquina humana ali, a rede, a inteligência artificial, né, ela não está somente na cabeça, ela está nas informações do DNA, da fita do DNA. Então, não quer dizer que ele está coletando e aprendendo só com aquele pequeno conjunto de dados. Ele está usando aquilo ali para fazer o refinamento. Porém, a organização do cérebro dele, todo esse processo, veio já do DNA dele. Então, por exemplo, quando a gente vê um animal na rua perigoso e a gente decide correr, a gente não aprendeu aquilo. Só que a gente corre. Mas aquele aprendizado, a gente não aprendeu nessa vida, né? Mas o nosso corpo aprendeu aquilo ao longo da evolução e no processo embrionário, a expressão gênica, né, o processo de expressão do embrião, deu ordens para construir certos circuitos no nosso cérebro que vão nos proteger disso, inclusive em questões de liberação hormonal, em questão de fortalecimento muscular e etc., para enfrentar aquele perigo, por exemplo, a partir da amígdala, né, que é fugir, né? Então, isso é muito importante, porque isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente observar isso na natureza, no ser humano, é uma dor de cabeça para quem está tentando chegar no nível de cognição humana. Então tem que considerar tudo isso, né? Então, esses mistérios e algumas coisas que a gente sabe sobre o ser humano, eles têm que observar isso. Aí tem a linha que foca em tentar criar uma linha de raciocínio parecida com a do ser humano, mas com a evolução, com a biológica, mas também tem outras linhas que focam em criar outras abordagens de inteligência que não necessariamente precisam inspirar no indivíduo ali, no ser humano.